Primeiro reforço de Ramon Dias no Inter? Vamos falar sobre isso e ainda sobre o jogo de ontem à noite, tarde e noite, lá em Caxias do Sul, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Cara, acabando a rodada do Campeonato Brasileiro, dá um pouco de susto, né? Mas antes eu vou te pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e vamos nessa. Dá um pouco de susto que o Inter é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O que nos deixa um pouco mais tranquilos é a questão que o Inter neste momento tem 6 pontos à frente. E muita gente faz a comparação, no ano que o Inter caiu, o Inter estava tinha um ponto a menos apenas, mas é diferente. A pontuação estava mais alta dos outros e o Inter já estava na zona do rebaixamento. Este ano a pontuação está mais baixa. Então o Internacional está fora da zona do rebaixamento, tem um ponto a mais apenas do que aquela época, tem um jogo a menos até, mas eu não vejo com preocupação. Nós temos que também entender que acabou de chegar a nova comissão técnica, um trabalho que está começando, que vai ser efetivo logo mais ali na frente. Então, não adianta neste momento desesperar, porque eu não vejo o Inter com elenco para cair e agora com a comissão nova, esse time pode entregar muito mais. Neste momento, eu até vi a Nani Quemelo escreveu um negócio que o Inter é o pior time da Série A neste momento, olhando todos que jogam. E eu concordo um pouco com ela. Ontem a gente viu um time que está na zona do rebaixamento, o Juventude, que não conseguiu encaixar o seu jogo no primeiro tempo diante do Inter. O técnico fez uma variação de 2 jogadores. Cara, o Juventude engoliu o Inter. Saiu barato para o Internacional, naquele momento, o empate. Porque pelo que jogou o Juventude no segundo tempo, meu Deus, o Juventude sobrou em cima do Inter. Aí também tem uma questão física, né? Que o Internacional tem demonstrado que fisicamente está devendo. E foi até a pergunta que eu fiz para a família Dias sobre a questão física. Eles dizem, não foram específicos dizer que não está legal, mas diz que vai evoluir. Nos próximos jogos a tendência é de uma evolução. Bom, torcemos porque é necessário o Inter ter uma entrega melhor física para ser mais competitivo em campo. O Inter tem 2 jogos duríssimos no Beira-Rio e é sempre difícil tu enfrentar o Corinthians, é sempre difícil tu enfrentar o Botafogo e o Inter tem que somar pontos. Hoje é 6 pontos. Se começa a tropeçar, isso pode se aproximar e aí começa a ficar perigoso. Eu não acredito numa situação de rebaixamento do Internacional, de um time que vá... Não. Eu acredito num time que vai competir mais durante o Campeonato Brasileiro. E tomara que a gente saia dessa parte de baixo e busque algo melhor, uma classificação a Sul-Americana, uma classificação a pré-Libertadores. É muito pequena também a distância. O Inter está mais perto de uma vaga a pré-Libertadores do que do rebaixamento. Então não vamos criar essa coisa de desespero. Bom, dito isso, eu trouxe na jornada do canal do Fabiano Baldasso ontem um nome, Matias Galarza, tá? Que é um jogador, é um meio-campo, tá? Que começou no Olímpia do Paraguai e surgiu como grande destaque. Teve sempre convocações para seleções de base, passou pelo Vasco da Gama, foi emprestado ao Vasco da Gama em 2020 e veio para integrar a equipe sub-20, tá? Mas estreou pela principal em março de 2021, um jogador que é uma promessa do futebol paraguaio, tá? Do Vasco ele foi para o Curitiba, do Curitiba para o KRC da Bélgica e foi para o Tajeres da Argentina em 2024, comprado por 3 milhões de euros. Não chegou a ter uma boa campanha no Tajeres, não. Mas o pouco chamou atenção, igualmente acabou chamando a atenção do River, que fez a contratação deste jogador. O River contratou agora, em julho de 25. É aí que tem a estranheza em toda a situação, mas eu te falo mais.
O River pagou 6 milhões de euros por esse jogador, tá? A transação também incluiu a transferência do zagueiro argentino Juan Carlos Portillo, que também jogava no Tajeres para o River Plate. Então, esses 6 milhões de euros está nesses dois jogadores. E esse jogador em especial, o Matias Galarza, ele confidenciou um amigo que ano que vem estarei no Inter. Aí fica aquela situação, será que o Inter já pensa nesse jogador, observa esse jogador, será que pela proximidade que o D'Alessandro tem com o River, o Inter já organizou uma situação para trazer esse jogador ano que vem? Será que tem o aval do treinador? Até com relação, então, são todas questões. É uma questão que, tipo, eu vi o que foi escrito como foi escrito. Então, vamos ficar de olho nessa situação desse jogador. Talvez seja um reforço do Inter para o ano que vem. Com relação aos reforços para o ano que vem, esse ano não chega mais ninguém. Foi o que garantiu a direção. Talvez o Fernando, que pode ainda ser inscrito pelo Internacional. Mas com relação a reforços, vai ser conversado com a nova comissão técnica, inclusive as renovações. O Inter não vai renovar, deu uma segurada nas renovações, inclusive de contratos, para analisar junto com a nova comissão e montar junto o time de 2026. Então, o que tinha um encaminhamento de algumas situações com o Roger, mudou tudo. Mudou tudo. Agora depende muito do que a nova comissão vai querer para o ano que vem. Vamos ficar atentos a esse nome, Matias Galarza, foi um nome que eu trouxe que o Inter pode ser reforço do Inter, não afirmei que será reforço do Inter, por uma conversa que o jogador diz, se jogarei no Inter ano que vem. Há de se ver. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?